Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, realizou essa semana um seminário preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será em novembro no Egito. Durante o seminário, foi destacado o papel do agro brasileiro na produção sustentável de alimentos. Para falar o que foi discutido nesse encontro e quais os próximos passos, eu converso agora na nossa sala virtual com o Nelson Ananias, coordenador de sustentabilidade da CNA. Oi, Nelson, boa noite para você. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham. E eu já começo perguntando, então, o tema dessa conferência, né? Qual que é o papel do agro na produção de alimentos? Bom, o papel do agro na produção de alimentos é o papel que garante uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, uma estabilidade financeira do mundo como um todo, principalmente se a gente trouxer para o Brasil, no qual o agro tem um papel muito importante na economia. Se a gente e representa grande parte das exportações do Brasil e grande parte do produto interno bruto do Brasil, nós garantimos, olhando para fora, a segurança alimentar de 1 bilhão de pessoas no mundo. E não é só a garantia da segurança alimentar que nos deixa confortável de levar e continuar crescendo, se desenvolvendo na agropecuária brasileira. É a questão de produzir a comida, fazer a produção agropecuária mais sustentável do planeta. E é isso que a Conferência das Partes sobre Mudanças do Clima vai ouvir, né, do posicionamento brasileiro, Brasil como nação, mas particularmente do setor agropecuário, que vai levar no dia 14 de novembro o melhor da agricultura sustentável brasileira e o melhor da agricultura sustentável para o mundo. Pois é, a partir desse encontro deve ser elaborado um documento. Qual que é o objetivo? Bom, o documento, ele mostra qual é o papel da agropecuária dentro das metas que foram propostas pelo Brasil na Conferência das Partes, né? Então, a conferência, ela traz uma reunião de países que tomaram a decisão e se propuseram a tomar e fazer ações que reduzissem a emissão de gases de efeito estufa. É aquela que evita o aumento da temperatura média do país, do mundo, em 1,5 graus até 2 graus até 2100. E no caso da matriz de emissões brasileiras, o agro ele tem um papel muito importante, porque é o agro que tem maior potencial em reduzir a emissão desses gases de efeito estufa e compensar os outros setores da economia que não têm a mesma capacidade, o mesmo potencial de redução de gases de efeito estufa. Então, o agro está pronto para responder, não só pelas suas responsabilidades, mas também pelos outros setores da economia, dizendo, podemos continuar crescendo, que o agro garante uma agricultura cada vez menos emissora e cada vez mais mitigadora. Agora, Nelson, na prática, quais as ações, né, da agropecuária brasileira para conciliar a produção de alimentos e sustentabilidades que a gente poderia destacar? Bom, nesse quesito, a sustentabilidade do agro brasileiro, ele é muito, muito evidente e a gente vai muito à vontade negociar mudanças climáticas, porque o setor do agro, ele vem investindo há pelo menos 10 anos numa agricultura de baixa emissão de carbono, a conhecida agricultura ABC, que promoveu a redução, né, que alcançou, né, dentro de suas metas, mais de 115% da redução das emissões propostas nesse primeiro período de redução de emissões, que foi conhecido como Protocolo de Quioto. Nós vamos agora, nesse segundo tempo, ser 7 a 8 vezes mais eficiente na redução das emissões do agro brasileiro, através do programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o ABC+, que é uma nova fase dessa agricultura de carbono. Então, a gente vai ampliar a área de plantio direto, vamos recuperar mais pastagem, vamos fazer ILPF, vamos tratar resíduos animais, vamos trabalhar a questão da terminação de animais, irrigação e outras. Além disso, da parte produtiva, o país se dedicou a cumprir o Código Florestal mais rigoroso do mundo. Então, a gente tem um ativo ambiental entre florestas, a vegetação nativa, que nos permitiu ter
32% do território nacional sobre vegetação nativa dentro de propriedades particulares. Isso nos credencia a dizer que nós somos grandes, setor agropecuário, grandes mitigadores e um setor grandemente adaptado às mudanças do clima, como nenhum outro concorrente de produção de alimentos no mundo. Agora, a próxima agenda já é 18 de outubro, né? Como é que vai ser isso? No dia 18 de outubro, nós vamos consolidar todas essas contribuições que vieram a partir desse evento que a gente teve nessa semana e as outras negociações que a gente já vinha tendo atrás. Vamos trazer a opinião, a participação do produtor rural para fazer e oferecer ao governo e aos negociadores brasileiros um position paper, um papel de posicionamento do setor agropecuário, do que o setor fez e o que ele pode fazer mais no sentido de atingir a neutralidade climática, ou seja, responder com a redução das emissões de gases de efeito estufa, enquanto outros países hoje, devido à questão de guerra, devido à questão alimentar, estão avançando e emitindo cada vez mais. O setor vai mostrar que a gente continua produzindo alimento de qualidade sem reduzir em 1 milímetro nossos compromissos ambientais com o mundo. Então, esse position paper ele vai trazer que a gente vai trazer ações dizendo que a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai querer trabalhar em questões de adaptação, a gente quer que a agricultura seja forte dentro do Acordo de Paris, a gente vai trabalhar por financiamento dessas ações, a gente vai trabalhar por transparência, que é levar o melhor do Brasil lá fora e comprovar que o nosso produto tem um valor agregado muito grande, que além da qualidade, é a sustentabilidade. Nelson, sobre a conferência em novembro no Egito, o que a gente pode esperar que deve sair desse encontro? Bom, a gente tem uma agenda, uma pauta muito grande para tratar lá. Dentre essas pautas, o mercado de carbono, a finalização do mercado de carbono, né? A gente terminou, já negociou a questão das regras do mercado de carbono. Agora, como esse mercado de carbono o Brasil se insere dentro desse mercado mundial? A gente vai falar de adaptação, né? Porque o Acordo do Clima ele é baseado em mitigação, que é a questão de você fixar esse carbono do solo, mas a gente tem, com a questão das mudanças climáticas, a gente tem que se adaptar a essas alterações que virão. A agricultura brasileira ela está plenamente adaptada, até com lições para levar para o mundo, que é uma agricultura adaptada com a manutenção da segurança alimentar e a segurança energética. A gente vai falar de transparência, né, que é como levar isso, constatar isso, levar isso, o melhor disso para o mundo. A gente vai falar de financiamento dessas ações, das medidas de implementação, ou seja, se a gente tem essa obrigação de levar, né, um melhor alimento, garantir a segurança alimentar e a segurança energética com menor emissão, a gente precisa que isso seja reconhecido e recompensado. Então, a gente tem uma agenda e como a agricultura vai se inserir dentro desse acordo. Então, é uma agenda bastante ampla, na qual a agricultura precisa estar presente para que ela exerça o seu grande potencial e responsabilidade na redução e adaptação às mudanças climáticas. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. É muito bom a gente saber, né, que o agro está fazendo o seu papel, tem lutado para isso, na produção de uma forma cada vez mais sustentável. Eu agradeço mais uma vez a participação de você aqui no ABCZ News com a gente. Eu agradeço e deixo um último recado, que é: acompanhe as ações da COP, que estão no site da CNA. A gente tem um site específico sobre acompanhamento da COP, para que todos possam acompanhar o que está acontecendo e também ajudar a gente a tomar as melhores decisões lá durante a Conferência das Partes. Muito obrigado e boa noite.